Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal A Poderosa Palavra de Deus, com o presbítero Sérgio Santos. Para mim, mais uma vez, é um motivo de muita alegria, muita satisfação. O Senhor tem uma palavra poderosa para mim e para você no dia de hoje. A palavra de hoje, ela fala sobre liberdade. Quando nós abrimos a santa e poderosa palavra, nós vamos aprender que nem todos têm liberdade. Porque para ter a liberdade plena, é necessário você ter o Espírito de Deus. Então nós veremos hoje, através da santa e poderosa palavra, que todo aquele que tem o Espírito de Deus, esse tem liberdade. Não porque eu estou dizendo que tem, mas porque a palavra do Senhor, ela afirma que assim será. Convido você a abrir 2 Coríntios, capítulo 3, apenas um versículo, versículo 17. Nós vemos que Paulo, na terceira viagem missionária, ele estava na Macedônia e ele escreve essa carta maravilhosa para os irmãos da igreja de Coríntios, na cidade de Corinto, conhecida atualmente hoje como Turquia. Mas vamos rapidamente abrir a santa palavra, 2 Coríntios, pegue a santa e poderosa palavra, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Oremos. Senhor, Pai maravilhoso, bondoso, Criador do céu e da terra, abre, Senhor, o meu entendimento, o entendimento de todos aqueles, Senhor, que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus, que a Tua palavra, ela possa iluminar o nosso entendimento e nos guiar conforme a Tua vontade. Já te agradecemos, amém. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá na cidade de Corinto, aos irmãos, aos coríntios, nós vemos aqui que Coríntios significa, no grego, habitantes de Corinto. Então o nome Coríntios significa filhos de Júpiter. Aí você pergunta por que o presbítero está tirando essa dúvida ou esclarecendo o significado do nome Coríntios. Porque o Senhor levantou essa igreja lá na Turquia, lá na Grécia, aliás, com um propósito. O propósito é mostrar para os homens e mulheres que só existe um Deus. E que aqueles homens e mulheres, aqueles nativos da cidade de Coríntios, eles não podiam estar dependendo do paganismo, dos falsos deuses. Até porque o nome significa, como nós vemos aqui no original na Bíblia, ou seja, o nome Coríntios significa filhos de Júpiter. Lá existia uma idolatria. Também tinha um templo dedicado, isso na igreja próxima em Éfeso, dedicado a Afrodite, a deusa do amor, também a Diana, a deusa da guerra. E eles idolatravam, se prostituíam, mas o Senhor, pela sua onisciência, conhecimento absoluto, pela sua bondade, pelo seu amor, ele levanta essa igreja lá em Coríntios. E muitos daqueles que creram deixaram de ser considerados filhos de Júpiter e se tornaram filhos do Deus vivo. Então, o texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,17, vamos dar uma ênfase agora, ler novamente, dar uma ênfase. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
nós vemos aqui que a palavra do Senhor, com muita intrepidez, com muita ousadia e autoridade, ela foi enviada para quebrar todo falso ensinamento. Nós vemos que a cidade de Coríntios, ela foi destruída, segundo a palavra, no ano 146 a.C., e ela foi reconstruída pelos romanos no ano 46 depois de Cristo. Mas só que o texto que nós lemos tem lições maravilhosas para mim e para ti. Através do texto do qual nós lemos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o Senhor é Espírito, é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí você me pergunta, onde está o Espírito de Deus? Nós sabemos que Jesus, ele morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e Jesus, ele tem um corpo glorificado. Mas só que Jesus, ele tem um Espírito. E o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito de Deus também, o Espírito Santo. E o Espírito meu e de você, que fazemos parte do reino de Deus, que somos identificados aqui na terra como a igreja. Mas a igreja, eu estou falando a igreja genuína. Aquela que adora em espírito e em verdade. Como fala João, capítulo 4, a partir do versículo 23. Vamos comprovar, abra a palavra. Você pode abrir a palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Antes de Jesus sofrer a via dolorosa, ser humilhado, açoitado, ser pendurado no madeiro, crucificado, antes dele entregar o Espírito a Deus e morrer, e antes de ressuscitar o terceiro dia, quando nós abrimos João 14, a partir do 16, ele está orientando a igreja, os discípulos, aqueles que seguem, os apóstolos, significa aqueles que são enviados para proclamar, para evangelizar. Então em João 14, 16, Jesus ele começa a falar sobre o Espírito. Ele fala, eu vou para o Pai, eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas vocês não ficarão órfãos. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele ia ressuscitar, mas ele não deixaria nem eu, nem você, jogado sozinho aqui na terra, sem pastor, não. Em João 14, 16, ele fala para o povo, para os apóstolos, eu rogarei. Rogar no grego é pleitear, solicitar audiência, orar, falar com o Pai. E Jesus fala em João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Significa no original, João 14, 16, que o Espírito Santo, ele é igualmente com Cristo. Eles são um só. São distintos, mas um só no sentido de Deus. O mesmo propósito, o mesmo amor, o mesmo objetivo. E o Senhor declarou isso. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. O Espírito da verdade. Nós vemos isso também em João capítulo 16. E o Espírito do Senhor, ele está hoje no meio da igreja. Como fala Atos capítulo 1, versículo 8, o derramamento do Espírito Santo. Que nós seremos testemunha não só na nossa casa, que é Jerusalém, mas em Samaria, no bairro, ou seja, na Galiléia, nas cidades e nos confins da terra, por todo o mundo, pela terra, por todos os cantos do planeta. Então nós já começamos a aprender aqui que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, mas nós não estamos só. O Senhor, ele nos deu o seu Santo Espírito. Nós já vimos isso em João 14, 16. Mas o texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, 17, a palavra fala que Deus, o Senhor, ele é o Espírito.
E onde, como fala no texto, está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você pode ter dúvidas, mas a palavra do Senhor ela vai quebrar toda dúvida. Ela tem poder para quebrar todo paradigma. Ou seja, ela vai tirar tudo aquilo que nos atrapalha no sentido do entendimento. E o entendimento é esse. Você pode estar perguntando agora, onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, ele está na minha e na tua vida. Aí você pergunta, como assim? Nós vemos isso na palavra. 1 Coríntios 3:16 fala que eu e você somos santuário de Deus. Quando chegamos em 1 Coríntios 6:19, a partir do 19, fala, não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo, do qual habita em vós? Aí você pode estar perguntando, quer dizer que eu sou possesso? Vamos mais além do que isso. Possessão se referimos a um intruso que não bate para entrar. A possessão no sentido espiritual é diferente de você ser cheio do Espírito Santo. É diferente de você receber a graça de Deus. Porque o Espírito Santo ele não entra na minha e na tua vida de todo jeito, não. Para ele entrar na minha e na tua vida tem que ter renúncia, tem que ter arrependimento, tem que ter humilhação. É diferente da possessão dos espíritos imundos. Mas aqui estamos falando do Paracletos. Paracletos significa Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, são três deuses, não, um único Deus. São três pessoas distintas, mas na essência em uma só. Então nós vemos aqui que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Como fala 1 Coríntios 6:19 e 1 Coríntios 3:16. Mas só que para que eu e você venhamos a ter liberdade, é necessário que o Espírito Santo habite. Aonde ele vai habitar? Na tua vida. Aí você pergunta, de que forma? Literalmente, no sistema nervoso central, nos teus pensamentos. De que forma? Literalmente, o Espírito Santo ele tem que habitar no teu coração, na sede dos desejos. Aí você pergunta, de que forma? De que forma? Literalmente, o Espírito Santo ele tem que habitar na tua vontade, nos teus anseios e desejos. Significa dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, a nossa personalidade, junto com o caráter e junto com o que nós chamamos de temperamento, moldados à vontade de Deus. E nós vamos provar agora. Você tem liberdade? Então nós vemos aqui no texto, claramente, abra a palavra. No texto fala, os que têm o Espírito do Senhor. O que é que acontece? Nós vemos que quem tem o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Essa liberdade aqui fala que nós não somos mais dependentes de nada. Não somos dependentes, podemos dizer, de uma filosofia. Deixamos de ser dependente de um vício, ou seja, de um credo, de um dogma, de uma idolatria pagã. Então, o sentido aqui, liberdade, é libertar totalmente, plenamente, de qualquer que seja a opressão ou as cadeias da qual você se encontra. Muitas vezes você pode estar batendo no peito, mas eu não consigo me libertar disso nem daquilo. Mas a palavra do Senhor fala que aqueles que têm o Espírito do Senhor, vamos para o primeiro ponto. O que é que acontece? Eles confiam no Senhor. Então, você pode perguntar, como é que eu posso confiar no Senhor? Provérbios 16:3 fala uma verdade para mim e para você. Entrega os teus desígnios, as tuas obras, a tua vida. Entrega as tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos
serão estabelecidos. O primeiro momento você tem que verdadeiramente chegar no particular com Deus e dizer: Senhor, eu estou te entregando agora o meu desejo, a minha vontade. Eu acho que vai dar certo, mas eu não tenho certeza, então eu te entrego. E o Senhor, ele vai começar a mudar teus pensamentos, de forma que você vai ver além daquilo que a razão mostra, de forma que você vai conseguir ter uma percepção além daquilo que os fatos e as circunstâncias nos apresentam. Porque muitas vezes nós tomamos decisões porque nós vemos, nós pegamos, mensuramos, medimos e muitas vezes mesmo assim dá errado. Mas quando nós entregamos as nossas obras ao Senhor, o Espírito Santo começa a habitar na minha, na tua vida, e nós começamos a enxergar com maior clareza. Então é necessário primeiro você fazer isso. Tudo que você vai fazer, até ir na padaria, uma coisa simples, você tem que dizer: Senhor, me guia, me livra, que eu possa me expressar, que eu possa me conduzir de forma correta e adequada. Mas o texto ainda continua. Os que têm o Espírito do Senhor entregam toda a honra ao Senhor. Não basta só você entregar as tuas obras, as tuas idealizações, os teus sonhos ao Senhor, mas você tem que entregar toda a honra. Por quê? Porque Senhor aqui na palavra, no hebraico, significa Adonai. Porque o nome próprio do Senhor, como nós vemos na Bíblia, é Jeová ou Iavé. E nós sabemos que o judeu, os rabinos, eles não ousam pronunciar o nome do Senhor. Nós estamos pronunciando agora, mas com muito temor, com muito tremor, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas o nome do Senhor, segundo a Bíblia, no hebraico, nós vemos aqui Jeová. Iavé é o Senhor. Aí você pergunta, por que o nome do Senhor é Iavé, Jeová? Esse nome no hebraico ele tem um significado. Esse nome Jeová, Iavé, apresenta o Senhor como o ser eterno. Nós vemos que ele era, ele é e ele será. Quando nós abrimos Hebreus 13:8, fala que Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo quando? Ontem, hoje e será eternamente. Você pode abrir Hebreus 13:8. Cristo é o mesmo no futuro, no presente e no passado. Aí você pode estar perguntando, o presbítero Sérgio agora, ele começou do futuro para trás, não de trás para frente, do passado para o presente. Exatamente. Porque o Senhor, ele é atemporal. Ele é o dono do Cronos, o nosso tempo cronológico. O tempo de Deus é diferente, é o Kairos. Não é cronológico, é qualitativo, é eterno. Então, o futuro para o Senhor, ele não está esperando o futuro. Ele já vive o futuro, porque ele é Deus. Ele manda em tudo. Então, Jesus Cristo, como fala Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje, que é presente, e no passado. Nós vemos isso em Hebreus 13:8. Mas nós vemos aqui que aqueles que têm o Espírito do Senhor, eles dão o quê? A honra, a glória devida ao Senhor. Então, primeiro, para você ser filho e para que você tenha certeza que você tem o Espírito do Senhor, nós já aprendemos. Aqueles que têm o Espírito do Senhor, o que é que acontece? Eles confiam no Senhor. Aquele que confia no Senhor, tudo que ele faz, tanto por pensamentos, sentimentos e ações, eles consultam primeiramente ao Senhor. Mas nós vemos no segundo ponto que aqueles que têm o Espírito do Senhor, eles sempre, não é só dia de domingo, mas todos os dias, em todo momento, eles dão honra e glória ao Senhor. Então, abra a Santa Palavra, porque nós sabemos em Isaías 42, versículo 8. Quando você abre Isaías 42:8, você começa a entender porque eu e você devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque assim os filhos
E assim todo aquele que tem o Espírito de Deus faz. Por quê? Porque assim a palavra do Senhor nos orienta, nos manda fazer. Isaías 42:8, o próprio Senhor falando para o profeta Isaías e para o povo de Israel. Em Isaías 42:8 o Senhor diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aplicação. Você pode estar debaixo de qualquer religião. Nós respeitamos as religiões, porque o Senhor também respeita. Mas só que a palavra do Senhor, ela nos mostra a verdade. Não adianta eu e você estarmos de joelhos, clamando, pedindo, fazendo promessa para uma imagem de gesso, de madeira ou de qualquer outro objeto. Porque o Senhor, ele não aceita isso. Porque ele não aceita, porque ele é um Deus zeloso. Foi ele que criou todas as coisas. Em Isaías 42:8 ele fala isso. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Então, aplicação para mim e para você. Quando você estiver precisando de alguma coisa, ou em momentos de apuros e tristeza e desespero, clame a Ele, busque a Ele, e Ele vai falar contigo. Porque nós vemos aqui no texto em 2 Coríntios 3,17 que o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. A liberdade quando fazemos o quê? Nós vemos aqui no texto. Quando confiamos no Senhor. A liberdade quando damos honra e glória ao Senhor. E a liberdade também quando fazemos o quê? Quando declaramos que somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós vemos aqui que Senhor, no grego, Senhor no hebraico, vocês já aprenderam, significa Adonai. Ele é o Senhor dos senhores. No grego, Senhor significa Kyrios. No grego koiné. Significa dizer que Ele é o Senhor dos senhores também. Então, o Senhor, Ele é aquele que cuida de mim, cuida de ti. Por quê? Porque nós somos seus filhos. E a garantia, a marca de todo aquele que tem o Espírito de Deus é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Nós vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, que o Senhor, Ele é o Deus de toda a terra, do céu, e Ele tem dado o seu Espírito Santo a seus filhos. Então todo aquele que é filho, ele não faz o que quer. Toda aquela que é filha não faz o que quer. Por quê? Porque é propriedade. Onde está o Espírito do Senhor? Está nas propriedades. Aí você pode dizer, eu sou um objeto. Isso aqui é só uma forma para que nós venhamos a entender com mais facilidade. Quando fala 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo e morada do Espírito de Deus, então somos uma propriedade, literalmente somos uma propriedade. Por quê? Porque o Senhor habita em nós, nós somos um templo. Nós vemos isso aonde? Nós vemos isso na palavra do Senhor. Você pode abrir 1 Pedro, abra a Santa Palavra, 1 Pedro, abra junto comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala, vós, porém, sois o quê? Quando fala 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, independente da tua etnia, da tua nacionalidade, da tua tribo, eu não sei. A palavra fala que todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele é raça eleita. Mas ele não é só raça eleita, ele é sacerdócio real. A raça eleita diz respeito a um povo separado. Eu e você somos separados desse mundo tenebroso, desse mundo que vive pela influência do capitalismo, do poder e de todo tipo de impureza. Nós somos um povo separado. Mas nós também somos o quê? Quando abrimos 1 Pedro 2,9, sacerdócio real. O sacerdócio fala que eu e você, sendo filhos de Deus, nós somos sacerdotes. O que é que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele apresentava sacrifício santo. Hoje nós não apresentamos sacrifícios, não. O Senhor ele já apresentou. Ele foi o sacrifício vivo, morrendo na cruz do madeiro, na cruz lá no Calvário, no meio do teu lugar. Aí você diz, mas se eu sou o sacerdote,
Como fala 1 Pedro 2,9, o que é que os sacerdotes no tempo de hoje, no século contemporâneo de 2021, e que nós fazemos? Sacrifício de louvor. Nós, com o fruto dos nossos lábios, anunciamos, evangelizamos, falamos dos feitos e maravilhas do Senhor. E nós também, como fala Efésios 2,10, somos criados em Deus para as boas obras. Fazer o bem para com o próximo, mesmo com aqueles que te odeiam, mesmo com aqueles que te fazem mal. O sacerdote, o sacerdócio do qual eu e você fazemos parte, significa fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Mas nós não somos só raça eleita e sacerdócio real. Nós somos nação santa. Ou seja, se nós somos nação santa, você pode dizer, eu moro no Brasil, eu moro na América do Norte. Aqui é mais abrangente do que isso. Nação santa significa dizer que, mesmo você sendo brasileiro, americano ou japonês, espiritualmente você deixou de ser brasileiro, japonês e americano. Você se torna cidadão dos céus. E se você é cidadão dos céus, você tem que professar esse reino de glória, esse reino de poder. Então nós somos aqui, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então todo aquele que tem o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E havendo liberdade, nós somos o quê? Nós vimos no texto, 1 Pedro 2,9, somos um povo de propriedade exclusivo de Deus. Se é exclusivo, significa dizer que o mundo não tem poder sobre mim e sobre ti. Por quê? Porque nós já pertencemos ao Senhor. O Espírito de Deus já habita na minha e na tua vida. E nós vemos aqui ainda, continuando, 1 Pedro 2,9, fala que, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 fala isso. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, povo de propriedade exclusiva, para quê? Para proclamardes, para falar do Senhor, para declarar que o Senhor verdadeiramente nos tirou do império das trevas. Nos tirou de onde? Como fala o texto, nos tirou da penúria, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então nós aprendemos aqui que o Senhor é Espírito. O que significa isso? Significa que na essência, na natureza divina, Deus é Espírito. Quando fala que Ele é Espírito, na essência, na natureza divina, não é que Ele é uma fumaça, um vapor. Significa dizer que Ele não responde ao material, ao nosso reino físico. É feito Jesus, Ele tem um corpo glorificado. Mas Ele pode transpassar as paredes. Ele pode chegar agora na tua casa, chegar agora aqui na minha casa e junto comigo degustar um lanche, uma refeição e sentir o gosto e o prazer da refeição. Por quê? Porque Ele é Espírito. O corpo de Jesus é um corpo glorificado. E o Espírito de Deus está em Jesus. E o Espírito de Deus também está na minha vida, está na tua vida, está na igreja. Então nós vemos que o Senhor é Espírito. João 4,24 fala isso. Fala, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Enquanto estamos aqui nessa carne corruptível, nós estamos adorando em espírito e em verdade. De que forma? Se ajoelhando, ou mesmo andando ou sentado, fechando os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, estamos em espírito falando, Senhor, eu te adoro. Mesmo que dos nossos lábios não saiam fonação, palavra nenhuma, mas em espírito estamos tendo comunhão, falando com o Senhor. Porque naquele grande dia, como fala Filipenses 3,21, todo aquele que tem o Espírito de Deus receberá um corpo glorificado. Estamos acabando. A palavra fala em 2 Coríntios 3,17 que o Senhor, Ele é o Espírito. E onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então o texto nos mostra, os que têm o Espírito de Deus corresponde à presença pessoal do Espírito Santo. Aí você diz, o que significa corresponde à presença do Espírito Santo?
Significa que você sente a presença do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo habita em você. Nós vemos isso aqui na palavra. O Espírito Santo, ele me influencia, ele te influencia. Ou seja, ele muda os nossos próprios desejos e vontades. Quem faz isso? O Espírito Santo. Em verdade, somente conhecendo a Cristo. Aí você pergunta, como é que eu posso conhecer a Cristo? João 8,32 fala uma verdade maravilhosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou isso em João 14,6 e em outros textos da Bíblia. Mas o texto ainda continua a nos mostrar em 2 Coríntios 3,17, que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Vamos confirmar mais para encerrarmos? Nós vemos aqui que onde está o Espírito do Senhor? Os que têm o Espírito do Senhor têm a transformação semelhante à imagem de Cristo. Aleluia! Então nós vemos como é possível isso. Como podemos possuir essa liberdade? Eu convido você a abrir Colossenses 1,13. O que é que fala? Quando nós abrimos Colossenses 1,13, fala que Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa linda! Mesmo aqui na terra, no Brasil, em qualquer país que você se encontre, quando o Espírito de Deus começa a habitar em você, Jesus ele te liberta de toda opressão maligna e ele te transporta para o reino do Filho do seu amor. Os teus pensamentos são moldados conforme a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, os que têm o Espírito do Senhor têm transformação semelhante à imagem de Cristo. Convido você a abrir Colossenses, capítulo 3, versículo 10. O que é que diz? Colossenses 3,10. Fala que o Senhor, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando o Senhor, em Colossenses 1,13, nos liberta do império das trevas, Colossenses, quando nós abrimos agora 3,10, nós fomos o quê? Revestidos do novo homem. Como fala aqui, e vos revestistes do novo homem. Então significa dizer que o presbítero Sérgio, aquele homem velho, ele já morreu, não existe mais. Embora nós sabemos que a natureza ainda está aqui dentro, no coração, nos desejos, na mente, mas o Espírito do Senhor mortifica. Lógico, junto comigo, junto contigo. Porque aqueles que obedecem, juntamente com Deus, o Espírito do Senhor está sendo mortificados. E isso pelo processo de santificação. Se separar das impurezas. Se separar dos desejos. Então nós vemos em Colossenses 3,10 que o Espírito de Deus ele nos liberta de toda penúria, de toda escuridão. E Colossenses 3,10 fala que nós somos revestidos, novo homem, novas mulheres, através da transformação, pelo pleno conhecimento, segundo a imagem de quem nos criou, que é Jesus. Esse pleno conhecimento, você pode perguntar, onde é que está? Está aqui na Santa Palavra. Então é necessário eu e você meditarmos dela todos os dias. E nós vemos aqui que nós somos transformados, como fala Romanos 12:2, pela renovação de nossa mente, de vossa mente. Porque quando o Espírito Santo começa a habitar na minha e na tua vida, ali a liberdade. Significa dizer que a nossa mente ela vai alcançar novos horizontes. Nós vamos enxergar com mais nitidez, com mais clareza. Como fala Romanos 12:2. Pela renovação de vossa mente. A nossa mente é renovada pelo Espírito de Deus através da sua palavra, já revelada, a Bíblia. Mas nós ainda vemos que somos transformados, como fala João 17:24. Abra João 17:24. Pela contemplação da glória da vida
morte e ressurreição de Cristo. Através de Cristo. E eu vou encerrar agora deixando uma palavra para você, uma palavra poderosa. Palavra essa que se encontra em Romanos 8,14, que diz assim para mim e para ti. Pois todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou dar uma ênfase. Romanos 8,14. Pois todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até o próximo vídeo do canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Se inscreva, compartilhe e junto comigo você vai estar ajudando a propagar e divulgar, disseminar a Palavra de Deus. Amém.